Deus possa falar em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Expectativas no Ar. Aqui nos diz na introdução, diz: multidões olhavam angustiadas em direção ao céu de Maranatá. 2 prédios gigantescos, orgulho do capitalismo global, queimavam como tochas em uma manhã azulada de outono. Uma densa fumaça estendia sua escuridão em direção ao sul, enquanto era fotografada pelo único norte-americano fora do planeta. O astronauta Frank, que orbitava justamente por aquele céu, ele assistia impotente à cena. E ele pensando em seu país e nos amigos que poderia ter perdido a vida no coração de Nova York. Então nós sabemos o que aconteceu há alguns anos atrás com aquelas torres gêmeas, não é isso? E ali naquele local que nos diz que em uma manhã, ou melhor dito, uma tarde azulada de outono, o sol quente, tudo maravilhosamente bem, quando aconteceu aquele trágico, né? Então aqui nos diz que o Frank, ele estava no ar, e de lá ele pôde contemplar o que estava acontecendo aqui na face da terra. E de lá ele fotografava. E ele ficava preocupado com a Nova York, com seus amigos, né? O seu país, o que estava acontecendo. Ele só via fumaça. E aqui não diz, meus queridos irmãos, que na terra milhões de pessoas acompanhavam reflexa a cena da destruição de hollywoodenses, porém tragicamente reais. Outros 2 aviões sequestrados difundiam o caos às imensas torres gêmeas. Então aqui nos diz que muitas e muitas coisas, meus queridos irmãos, têm acontecido na face dessa terra. Coisas terríveis que nós não imaginamos. Pessoas assustadas com muitas coisas, e pessoas ficam todas pelo mundo inteiro na expectativa de ver essas coisas. Eu me lembro que a gente ficava na frente da televisão e vendo aquela cena terrível, né? Mas aqui nos diz que a Terceira Guerra Mundial, guerra contra quem? De uma coisa todos sabiam: os ataques. Inauguraram o século XXI. O mundo já não era o mesmo. Mas ninguém imaginava que ele se tornaria. Então, cada coisa que vem acontecendo na face da terra, né, desses acontecimentos que vem acontecendo, eles veem que o mundo não era mais o mesmo. Mas nem passa pela mente ou pela cabeça deles o que o mundo se tornaria. Não é isso? Mudanças, pretendendo a respiração como uma montanha russa que não para. O mundo segue com expectativa as profundas transformações que ocorrem diariamente em todas as áreas da vida. Nos últimos anos, temos visto turbulhão de mudanças, desde a guerra ao terror, a crise econômica global, fome, peste. Muitas coisas estão acontecendo na face dessa terra, meus queridos irmãos. E pessoas ficam na expectativa e não imagina o que o mundo irá passar adiante. No mundo das ideias, há quem diga que em 2018 ocorreu um ciclo de 50 anos. Em 1969, em 1968, assim como hoje, transformações políticas, culturais sacudiam o Brasil. O mundo no auge da guerra sangrenta no Vaticano, da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética,
uma nova geração pedia sexo, drogas e rock and roll. Grupos feministas ganhavam força. O Brasil era agitado por protestos estudantis e embates que tornaram graves proporções. Para a gente ver a situação do mundo. Enquanto coisas terríveis estão passando em outros países, como aquilo diz, né? O que é que os jovens, eles pediam? O que eles mais querem é sexo, droga, rock and roll, coisas para eles se divertirem. Nos últimos dias que nós estamos atravessando. Perigos e incertezas. Perigos e incertezas, irmãos. Além dos embates ideológicos, culturais, os eventos do mundo natural têm causado perplexidade. Cientista se preocupa com o futuro do planeta. Agora vocês veem, irmãos. Cientistas estão se preocupando com o futuro do planeta. Agora vocês imaginam nós que estamos estudando essa palavra de Deus. É isso? Eles estão preocupados. Cada dia eles estão pesquisando para ver o que é que está acontecendo com o planeta Terra. Né, irmão Rafael? Cada dia. A gente vê que eles descobriram isso, ele descobriu aquilo, estão estudando para isso, para aquilo. E as coisas cada vez mais, né, mudando. Tão de repente. A Terra dá sinais de que as coisas não vão bem. As mudanças climáticas têm provocado fenômenos extremos ao redor do mundo. O aumento da temperatura causa efeitos, irmão, devastadores. Da morte dos corais no oceano, passado pelo derretimento das geleiras, incêndios gravíssimos, apenas para ter uma ideia como o mundo está. Coisas terríveis vêm acontecendo. E nós, como estudiosos da palavra de Deus, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida espiritual? Sabendo que pouco tempo resta para esse mundo terminar. Para Cristo voltar para buscar os seus escolhidos. Semana passada, minha netinha de 6 anos, ela levantou pela manhã e disse: mas vovó, estou assustada, vovó. O que foi? Eu sonhei, vovó. Eu sonhei que aqui tudo ia subindo. Vinha aquele vento forte, a terra, vovó, que saía aquele tampo, vovó, da terra, e saía voando aquelas coisas. Às vezes a gente pensa que é criança, não é nada, a criança não sabe de nada. Mas nós sabemos que nosso Deus diz que nos últimos dias, crianças iam sonhar, né? Jovens teriam visões, e assim sucessivamente, irmãos. Coisas terríveis irão acontecer na face dessa terra. De acordo com a análise computadorizadas de todos os meteoros das últimas décadas, o Instituto de Pesquisa Climática Alemanha afirma que o número de eventos climáticos extremos tem aumentado. Significativamente vai crescer ainda mais. Isso causará centenas de milhares de mortes nos próximos anos, perdas materiais. Imaginemos agora, irmãos, o sol esquentando cada vez mais, como é que vai chegar os alimentos para nós? Pessoas morrendo, né, de muita pintura. Os alimentos, as plantas não podem crescer porque morrem. Agora aí vem as tribulações, irmãos. As tribulações dos últimos dias. As pedras e as lutas deste mundo conturbado têm seu impacto no espírito humano, com o aumento da depressão, da ansiedade, de acordo com pesquisas, divulga pelo menos a Organização Mundial da Saúde, publicada em 2018. O número de pessoas com depressão no mundo aumentou de
18%. Chegando, meus queridos irmãos, a 322 milhões de indivíduos com depressão, ansiedade e assim, meus irmãos, sucessivamente. Coisas terríveis, irmãos. De primeira a gente não via falar em negócio de ansiedade, de depressão. Difícil. Hoje a gente vê as crianças, a gente já vê, pelo olhar, pelo conversar, que as crianças vêm agitadas, já vêm depressivas, sentindo coisas. Já vem hereditário. É isso? Eu vejo a minha pequena lá, Esther, é por vezes assim, tinha dor de cabeça, é tonta, é anunciando, aquela fraqueza, é aquela coisa assim, né? A gente já vê a pequenininha também, a mesma coisa, é dor de cabeça, vovó, tô assim, vovó, é formigamento nas mãos. A minha pequena, por vida, falando que fica aquela agonia, minha avó, entre os dedos, eu passa, meu filho, a álcool, passa perfume, vovó, é assim aquela coisa. Então a gente vê que nem as crianças, tudo está enfermo, o mundo inteiro está enfermo. E terríveis coisas virá na face dessa terra. O livro de Aquele Caminho para Cristo diz que terríveis coisas aguardam o povo de Deus nos últimos dias. E nós precisamos, como nunca, se preparar. Porque o que nós estamos passando não está de brincadeira, irmãos. Então aqui nos diz o nosso mestre. Aonde nós vamos encontrar refúgio, meus queridos irmãos? Só em nosso Deus. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém. É o nosso Deus. Não tem mais aonde nós correr. Eu gosto muito daquela passagem que você citar esses dias, até ler aqui, ler esse versículo meu. Disse que o apóstolo Paulo fala, sabe nos últimos dias, é o apóstolo Paulo que fala? Sabe nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Esses tempos difíceis, irmãos, nós já estamos passando. Tempos difíceis. É desemprego. Você olha assim, pai de famílias desempregados, mãe de família desempregado, vivendo pela misericórdia de Deus. Não fácil, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo hoje. A verdade é que muitas pessoas entendem que existe algo estranho no ar e que algo grandioso está por acontecer. Mas não sabem o que. Em vez de se entregar a Cristo, em vez de se entregar ao desespero, o próprio Jesus nos chama a assumir outras atitudes. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se a cabeça, erga a cabeça. Está em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ele diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, erga a cabeça, levante e erga a cabeça, porque a vossa redenção, a redenção de vocês está próxima. Então essas coisas que estão acontecendo, meus queridos irmãos, não é para nós ficar com medo. É para nós se alegrar. Levantar e as nossas cabeças e se alegrar e dizer, perto está de nosso Jesus e buscar cada um de nós. Glória a Deus. O futuro pode aparecer aterrador, o presente com a certeza, já sim para muitos. Pense nas crianças da Síria, de Somália ou de alguma favela brasileira. A realidade é dura demais, irmãos. Para muita gente, mas Jesus mesmo diz que nossa redenção se aproxima. E que isso significa para nós que a nossa redenção se aproxima. O que significa para mim e para você? Que Ele vai nos salvar, meus queridos irmãos. Deste mundo cheio de maldade, cheio de doença, de sofrimento, de guerra, medo, ansiedade, depressão, violência, solidão, funerais e de tudo que nos faz derramar lágrimas. Essa certeza é o que ele está dizendo para nós nesta manhã de sábado. Que nós devemos erguer as nossas cabeças, porque o tempo se aproxima.
E Ele vem para nos livrar de todas essas coisas ruins na face da terra. Amém. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esses são apenas dois de uma enorme quantidade de versos bíblicos que anuncia acerca da vida de Jesus Cristo. Que acreditamos ou não, estamos preparados ou não, Ele virá. Amém. Ele virá. Amém. E isso é uma notícia fantástica, pois vem para resgatar todos aqueles que quiserem ser salvos por Ele. Ele vem para nos resgatar das garras do inimigo, da tristeza, do pecado, da angústia, do sofrimento, das lágrimas que nós às vezes temos passado. Tudo isso vai acabar. Nós precisamos erguer as nossas cabeças. Deus, vamos ler esse versículo aqui, irmão. Salmo 121, verso 1, 2. Vamos ler, por favor. Alguém quer achar? Vamos ver o que está escrito aqui, viu? Salmo 121. O que é que diz aqui a palavra do nosso Deus para cada um de nós? 121, não é isso, João Paulo? Você que diz até o 8. Obrigado, irmão. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não vomitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, guarda de Israel. O Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não aparecerá o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Isso aí, irmão, deve ser o nosso dilema. Elevar os nossos olhos para o céu. Não vamos olhar para os problemas, para as dificuldades, não. Vamos erguer os nossos olhos para os montes, que é Jesus Cristo. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o quê? O meu socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Então Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, nem permitirá aquele que te guarda. Não dorme, irmão, aquele que nos guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. De todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. É este nosso Deus. O Deus que nós servimos. É esse que nos guarda. É esse que nos abençoa, que nós dormimos, deitamos, dormimos e nos desperta. É esse Deus que nós estamos preocupados e Ele alivia o nosso sofrimento. Então Ele diz na tua palavra. Deus é especialista em enxergar um rosto na multidão, em meio aos brilhos, em meio aos bilhões de pessoas deste mundo. Ele não vê estáticas, mas contempla cada homem, cada mulher e criança, idoso, individualmente. Ele sabe onde você mora, o que faz e o que vai em seu coração. Sabe de seus sonhos, falhas e decepções. Ele enxerga você lendo este livro, agora mesmo. Em meio às perdas, os traumas que ocorrem em um mundo que vai de mal a pior. Deus tem conforto, orientação e um guia. Ele é um guia seguro e asseguro. Oferece Jesus e convida. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Ele está convidando cada um de nós, irmãos. Nós que estamos cansados e sobrecarregados deste mundo, né? Dos problemas, das dificuldades. Vem até mim, que eu tomo o seu fardo.
e o seu fardo vai se ficar leve, se nós entregar nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Se nós entregar nas mãos do Senhor Jesus, o nosso fardo vai ficar leve. Mesmo que você passe por dores, por dificuldade, problema, mas vai ficar leve. Ele vai prover meios para nos ajudar. Então, a gente vê o relato da irmã Maribete, como o irmão levou ela, deixou lá, sem conhecer nada, mas Deus cuidou dela. Como? Providenciando meios para que ela viesse embora para a casinha dele. É este Deus que nós servimos. Eu estava com 2 dentes, meus irmãos, parece brincadeira, estava em tempo de correr doida. Não, parece que não tinha mais, quanto mais tomava remédio, parece que a dor aumentava mais ainda. Deus fez o que comigo? Eu gritava, pedindo a ele que ele aliviasse a dor, mas ele não me aliviou a dor. Ele proveu um meio para que eu extraísse o dente. E eu louvo ao Senhor por isso. Nós temos que louvar e agradecer esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Então é este Deus, meus queridos irmãos. E aqui nos diz, Ele diz: venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse é o convite de Jesus para você hoje, nesta manhã. Algo realmente grandioso está para acontecer neste planeta. Jesus nos chama a olhar para cima, para o céu, não para o céu da derrota, do terror, do medo, nem para qualquer solução humana que mais cedo ou mais tarde nos decepcionará. Ele nos chama a esperar que venha do céu o maior resgate da história da nossa redenção. A nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Então Jesus está cada dia mais se preocupando conosco, como aqui na face dessa terra. A gente pensa que Jesus não está sofrendo conosco, ele não está assim. Ele está ansioso por nós para nos tirar deste mundo de pecado, de destruição, de angústia. Então que Deus, nesta manhã de sábado, irmãos, possa nos abençoar, que nós possamos erguer os nossos olhos para o céu. Ele disse na tua palavra: não temas que eu estou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Não devemos temer nada neste mundo, porque o nosso Pai é grande. Glória a Deus. Ele é grande, Ele pode fazer tudo por nós. Aleluia, aleluia. E a volta dele está mais próxima. O mundo está em trevas. Lembro de uma história de uma criança. Diz que o seu pai tinha falecido. O pai morreu, a mãe chorando, aquela criança de 5 anos chorando. E ele chegava para a mãe e disse: mamãe, quando é que papai vai acordar? A mãe dele disse: meu filho, quando Jesus voltar, seu pai vai acordar. Mamãe, mas eu queria que meu pai voltasse logo, acordasse logo, para não deixar nem eu nem você sozinho. De repente ele viu alguém gritando. Ele chegou. E aquela criança correndo disse: Jesus chegou. Ele olhando e viu o pastor da igreja, que foi fazer aquela visita, aquele homem alto, bem vestido. Aquela criança chegou para aquele pastor, ele pensando que era Jesus, disse: o Senhor é Jesus? Ele disse: não, meu filho, eu não sou Jesus. Mas o Senhor trabalha para Jesus? Ele disse: sim, eu trabalho para Jesus. Então fale com ele, que ele, por favor, venha logo para buscar papai, para acordar papai, porque nós não podemos ficar sem o papai. Então, meus queridos irmãos, para nós ficarmos de todas essas decepções, é como aquele garoto. Ele estava ansioso para que ele voltasse para acordar seu pai, aqueles sonhos, porque ele não poderia ficar sem seu pai. Assim também nós precisamos estar ansiosos para Jesus voltar. Que Ele é nosso Pai para nos tirar desse mundo de perseguição, de angústia. É tanta coisa que a gente passa nesse mundo que a gente nem imagina. Que Deus nos abençoe e nos guarde.
Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém?